Graças a Deus, seja muito bem-vindo. Essa é uma noite muito especial, onde nós estamos aqui para juntos ouvirmos uma palavra, participarmos da ceia do Senhor. Como o pastor Oca falou aqui, esse tempo é um tempo de olharmos para trás, de vermos aquilo que aconteceu em 2017, de fazermos os planos para 2018, avaliar aquilo que nós fizemos de certo no ano que passou, e podermos corrigir para esse próximo ano, e aí sim nós fazemos as nossas proposições. O pastor Oca comentou da minha foto lá, que eu postei dia 1º de janeiro, correndinho, 5 quilômetros, e é uma decisão, só que não é fácil, querido. O primeiro quilômetro já dá vontade de desistir, aleluia. Confesso para você que não é nada fácil, mas nós precisamos perseverar, nós precisamos fazer algo diferente. Sabe que se você quiser um objetivo ou um resultado diferente, você precisa ter atitudes diferentes. Se você manter as mesmas atitudes de 2017, eu sinto em te dizer, você vai colher os mesmos resultados de 2017. Mas se você, a partir desse dia, deste primeiro culto de 2018, você começar a fazer algo diferente, buscar a fazer coisas diferentes e melhores, você vai colher resultados diferentes e resultados melhores. Você tem ainda muito tempo pela frente. Você tem, a partir dessa meia-noite, eu até fiz a conta aqui, você tem 357 dias a partir da meia-noite de amanhã. Você tem 8.568 horas e você tem 514.080 minutos para você mudar a tua história. Está nas tuas mãos, querido. Deus já fez tudo. O que Ele podia fazer por mim e por você, Ele já fez. Entregando seu Filho Jesus naquela cruz, abrindo as janelas dos céus, derramando a bênção sobre você. Mas o que você vai fazer com esses minutos, com esses segundos, com essas horas, com esses dias, com esses meses que ainda te restam aqui nessa terra, pode fazer toda a diferença, também para a tua eternidade. Nós estamos falando, começando esse ano, com esse tema, movidos pela eternidade. E olhando para esse tema, nós pensamos em todo esse tempo de planejamento, do que vamos fazer em 2018, e aí vem sempre aquilo, né? Nós vamos emagrecer, eu preciso de um melhor salário, eu preciso conquistar a minha casa própria, então fazemos planejamentos. Aqueles que são solteiros, faz aquela oração de fé: Senhor, esse é o meu ano, eu vou encontrar a minha Rebeca, o meu Isaac. Aqueles que estão namorando, né? As namoradas ficam, é esse ano que ele vai me pedir em casamento, é esse ano que eu vou desencalhar, não, desencalhar não, é esse ano que eu vou conquistar, é esse ano que vai acontecer. E muitas das expectativas que acontecem e que nós pensamos, é esse ano que eu vou abrir uma empresa, é esse ano que o meu patrão vai olhar para mim de uma forma diferente e vai me dar aquele aumento que tanto eu tenho buscado e preciso, querido. E assim vai, tudo que nós fazemos, ou tudo que nós pensamos em fazer. Mas nessa noite, tem uma pergunta que não quer calar: qual é a sua motivação para fazer tudo isso que você faz? Fala comigo, motivação. Essa é uma palavra, e se você buscar os significados dela, você vai encontrar vários. Mas tem um deles que chamou a minha atenção, que diz assim: motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos. Essa é motivação. Motivação é um motivo para a sua ação. É aquilo que te motiva a fazer o que você faz. E a nossa motivação fala muito a respeito dos nossos resultados. Porque você pode até pensar que pode enganar o seu cônjuge, pode enganar o seu pai, a sua mãe, pode disfarçar, fazer algo, né, de uma forma meio escondida, mas Deus nós não conseguimos enganar. O Senhor, Ele conhece o nosso coração, a motivação mais íntima, aquilo que está escondido, aquilo que motiva a nossa ação, Deus está olhando. E Ele se importa muito com a motivação, porque o Senhor, Ele não está preocupado com o teu exterior, com aquilo que a tua aparência demonstra, mas Ele está preocupado com o teu coração. Há uma lei que para mim é uma das leis que regem o nosso universo, que é a lei da semeadura. Essa lei diz assim, que tudo aquilo que o homem semear, isso ele também? Tudo que o homem semear, isso ele também? Querido, tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar feijão, não fique esperando nascer arroz, porque vai nascer feijão. Porque a colheita vai ser proporcional ou diretamente proporcional àquilo que você plantar, você vai colher aquilo que você planta.
E nesse começo de ano, você tem a oportunidade de plantar coisas boas, de fazer diferente. Mas o importante nesse início de ano é qual é a sua motivação. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos muitas histórias de homens e mulheres de Deus, pessoas que tiveram motivações corretas e outras nem tanto. E nessa noite eu quero falar da história de um homem chamado Saul. Este foi um homem escolhido pelo povo para ser rei e aprovado por Deus. Deus, ele era o rei de Israel. Ele era o que dava as direções para o povo de Israel. Mas aquele povo olhando para as outras nações, eles foram então falar para Samuel: Samuel, nós queremos um rei, assim como as outras nações. Samuel então diz para eles: vocês têm certeza disso? Este rei, ele vai cobrar altos impostos de vocês. Este rei, ele vai também pegar os seus filhos para serem soldados para as guerras. Este rei vai pegar as suas filhas para trabalhar nos palácios. E ainda assim vocês querem um rei? Sim, nós queremos. Nós queremos alguém que nos governe. E aí olhou na multidão e sobressaiu um grande homem. Grande sim em estatura, um homem bonito, um homem forte, Saul. E ele foi escolhido para ser o rei. E aprovado até mesmo por Deus. E ele tinha tudo para que ele e toda a sua descendência continuasse reinando sobre Israel. Mas este homem, ele tinha uma motivação um pouco diferente. E essa história está lá em 1 Samuel, no capítulo 13, a partir do verso 1. É um texto um pouco longo, mas eu acho importante nós lermos, e você pode acompanhar conosco. Esse texto em 1 Samuel 13, versículo 1 diz assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 homens ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E o restante dos homens ele mandou de volta para as suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta em todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disso. Grave essa frase. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bate-Even, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que todo o seu exército estava sendo pressionado, esconderam-se em cavernas, em buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandado que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi para Gibeá de Benjamim. E Saul contou os seus soldados que estavam com ele, e eram cerca de 600. Essa é uma história que mostra o início da decadência deste homem. Este homem que tinha um chamado, sim, ele foi chamado para algo. Ele foi chamado e ungido para ser rei. E qual era a função dele? Reinar. Era governar o povo. Não era o chamado dele oferecer sacrifícios. Isso era algo para o sacerdote fazer. E ele então, pressionado pela situação,
olhando tudo aquilo que tinha acontecido, olhando a pressão de todos os lados, ele toma uma decisão, de acordo com a sua própria vontade, sem nem esperar em Deus, sem nem buscar se essa era a vontade do Senhor. O que ele faz? Ele faz algo que aparentemente, querido, nós olhamos esse texto e pensamos, mas ele fez algo bom. Ele ofereceu um sacrifício ao Senhor, ele ofereceu uma oferta, um holocausto, ele veio fazer algo para Deus. Mas nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor nos pede. Se é isso que o Senhor te pediu para fazer, faça. Mas toma cuidado, que se você está fazendo algo que o Senhor não te pediu para fazer, haverá uma consequência. Foi o que aconteceu com ele, porque a motivação dele não estava correta. Nós começamos a ler, e eu pedi para você gravar uma frase, e essa frase é, que os hebreus fiquem sabendo disso. O que Saul estava querendo dizer? Saul, ele estava querendo se mostrar. A atitude do coração dele demonstra quem ele era. Um homem que vivia não por aquilo que Deus queria fazer, não por aquilo que Deus mandou ele fazer, mas ele vivia das aparências. Ele tinha recebido uma ordem específica de Samuel. Essa ordem nós vemos lá nesse texto, lá em 1 Samuel 10, no versículo 6 a 9, diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe, e será um novo homem. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente, e olha o que Samuel diz para ele: vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocausto e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos estes sinais se cumpriram naquele dia. A ordem foi muito específica: você vai até Gilgal, eu depois vou até lá, mas você espere 7 dias. O que ele fez? Esperou os 7 dias. Só que os 7 dias nem tinham acabado ainda, e ele se sentiu pressionado. Qual foi então o erro dele? Foi fazer o que ele fez? Foi desobedecer. Ele poderia ter estabelecido o trono dele para a geração dele e todas as outras gerações, mas por ele ter um coração, uma motivação errada, ele queria aparecer. Ele falou: poxa vida, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou aqui sendo pressionado e eu tenho que fazer alguma coisa. Muitas vezes, querido, na minha e na sua vida, a nossa bênção está ali, depois da curva. Só que como nós não vemos o que está ali depois da curva, nós acabamos pegando outro caminho, e achando, não, esse é o meu melhor caminho, eu vou para cá, eu vou para lá, mas nós não esperamos no Senhor. Ele estava ali próximo, tanto que o texto que nós lemos inicialmente, ele fez o sacrifício, ofereceu os holocaustos, e logo depois que ele terminou, quem apareceu? Samuel. Se ele esperasse mais um pouquinho, ele tinha sido aprovado. Se ele tivesse obedecido mais um pouquinho, ele tinha sido aprovado. Obediência pela metade é uma desobediência completa. Não tem como você obedecer uma ordem do Senhor parcialmente. A ordem dele é 100%. E ele não soube então esperar. Cuidado, querido. A bênção que o Senhor vai mandar para você no ano de 2018 requer de você paciência. Fala comigo, paciência. Requer de você perseverança. Você precisa ter paciência, ter perseverança. Pode ser que a tua bênção está ali, logo depois daquela curva. Vá para aquela curva. Se o Senhor te mandou ir por esse caminho, continue nesse caminho. Mas o que o Senhor, Ele está olhando nessa noite, é qual é a sua motivação. Aqui foi o início da queda deste homem. Só que não parou por aqui. Veja, muitas vezes nós fazemos mais ou menos parecido com ele. Nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, do nosso jeito, de acordo com aquilo que motiva o nosso coração. A verdadeira motivação dele, ele se deixou levar pelas circunstâncias. É mais ou menos assim: não deu certo de um jeito, eu vou fazer do meu jeito. Ele se sentiu pressionado e cedeu. Muitas vezes nós somos desafiados a, no meio da pressão, tomar a decisão correta e saber esperar no Senhor. Ele era motivado pelas suas aparências, pela aparência. Eu preciso aparecer legal na foto, o resto é resto. Sabe, isso tem uma consequência. Nós vemos lá em 1 Samuel 15:3,
mais uma ordem que ele recebeu. Ele tinha uma chance de tirar um 10 agora. Ele tinha uma chance de mudar essa história. Ele tinha uma chance de fazer a coisa correta, de ter uma motivação correta. E ele recebe mais uma ordem, 1 Samuel 15:3. Samuel diz: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Acabem com tudo. E eles então saíram para a guerra. Saul e todo o seu exército foi até os amalequitas. Chegando lá, os soldados olharam aquele monte de carneiro, aquele monte de ovelha, coisa boa. Pressionaram então Saul: vamos matar? Vamos, então mata uma parte, mas vamos segurar essas ovelhinhas aqui. Elas estão tão bonitinhas, elas estão tão perfeitinhas. Elas fossem comprar no mercado, saíram muito caro, está aqui de graça. Vamos pegar, e pegaram os despojos. Mas a ordem foi específica: matem todos. E ele então traz vivo, Saul traz vivo o rei Agag, o rei dos amalequitas. Aquele homem é preso e dali a pouco chega Samuel. E Samuel, ele vai chegando ao acampamento e ele escuta um barulho, bé, bé. E ele vai caminhando mais perto e o bé vai aumentando, até que ele chega para Saul: Saul, o que é isso que eu estou ouvindo? Esse balido, esse barulho, essa voz de ovelha, voz de bode, da onde esses animais? Não, eu fiz tudo o que você pediu, tudo o que você ordenou eu fiz. Eu matei todos, eu matei os animais, mas eu trouxe alguns para oferecer holocausto ao Senhor. Olha, ele até ficou bonitinho, né? Falou: eu acabei com todos, mas eu trouxe alguns ainda, aqui para oferecer em sacrifício para o Senhor. Querido, não é assim que funciona com Deus. Ou você faz de acordo com o Senhor pede para você fazer, ou você está errado e vai colher as consequências. Lá em 1 Samuel 15:20 diz assim: disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei todos os amalequitas. Os soldados, jogou a culpa nos soldados, tomaram ovelhas e os bois de despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Não era nem mais o Deus de Saul, era o Deus de Samuel. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E então Saul disse: pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste, tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: eu não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou você como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou, e Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o seu reino, o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor do que você, aquele que é a glória de Israel, não mente nem se arrepende, pois não é o homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei, agora por favor honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volta comigo, para que eu possa adorar ao Senhor, o seu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Mais uma vez, este homem revela o seu coração. Ele não estava preocupado em oferecer realmente uma adoração ao Senhor. Ele estava preocupado com o que as autoridades de Israel iriam dizer dele, o que as pessoas iriam dizer dele, se ele não fosse se apresentar diante de Deus, se ele não fosse apresentar as ofertas, o sacrifício. O que ele estava preocupado? Com as aparências. Ele estava preocupado em ficar bem na fita. Ele estava preocupado em fazer algo que os homens vissem, mas não que Deus visse. Deus estava longe dos planos dele. Só que
toda ação ela produz uma reação. Se você continua a ler essa história, você vê que Deus escolhe um outro homem. Escolhe um homem que não era alto como ele, que talvez não era nem tão forte quanto ele, mas era um homem que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Davi. Ele não era um homem perfeito, longe disso. Ele foi um pecador, um adúltero, um assassino. Mas como pode este homem ser chamado segundo o coração de Deus? Porque este homem, ele tinha uma motivação, ele tinha algo dentro do coração dele que era diferente de Saul. E o Senhor então estabelece, não Saul, mas estabelece Davi e toda a sua linhagem para suceder no trono de Israel. Querido, aquilo que motiva o nosso coração vai determinar o nosso futuro. Se você vê toda essa história, você vê que o final de Saul foi terrível. Ele estava em meio à guerra, e ele pede para o seu soldado: acabe comigo aqui, porque eu não vou aguentar ser morto pelos meus inimigos. E ele morre, numa batalha assim, bestamente. Ele poderia permanecer fiel, ele poderia ter permanecido no trono, mas a motivação do coração dele estava errada. Nós poderíamos discorrer sobre muitos outros homens e mulheres de Deus que tinham motivações corretas. Eu falei de Davi, mas também José, um homem que teve um sonho. Aquele sonho levou ele a ter a motivação correta. Ele teve a oportunidade de fazer tantas coisas erradas, mas ele permaneceu fiel. E o que o Senhor fez com ele? O colocou em uma alta posição. Ele foi um governante, ele foi o governador do Egito, e ele, através dessa atitude, ele conseguiu salvar a família dele e todos os seus descendentes. Querido, a motivação fala muito a respeito do nosso futuro. Qual é a motivação que eu e você temos para fazer o que fazemos? Nós poderíamos continuar aqui, falar sobre muitos outros homens que tiveram a sua motivação correta, mas eu escolhi nessa noite falar sobre pessoas comuns, como eu e você. Pessoas como essa pessoa que está do seu lado, pessoas que levantavam para ir trabalhar, que não estão registrados na Bíblia, mas que fizeram a diferença. A primeira pessoa que eu quero contar a história para você é uma mulher chamada Florence Nightingale. Não sei se você já ouviu falar nessa mulher, essa é uma foto bem antiga dela. Essa Florence, ela nasceu em 12 de maio de 1820, em Londres. Ela nasceu em Florença, por isso o nome Florence. E essa mulher, uma mulher de uma família rica, ela tinha tudo para viver a vida dela como os outros viviam. Casar com um nobre, casar com uma pessoa importante, fazer fortuna e viver a sua vida e morrer. Mas ela decide abdicar de toda a sua riqueza para oferecer a sua vida para cuidar dos doentes. Essa mulher, Florence Nightingale, foi a precursora da enfermagem. Foi a mulher que começou a ensinar, a estudar e depois ensinar os princípios da enfermagem. Foi ela que estabeleceu alguns gráficos que são usados até hoje na enfermagem. Foi ela que, olhando para os médicos, ela disse: nós precisamos fazer procedimentos parecidos com os médicos, apesar de não sermos médicos, mas nós precisamos cuidar das pessoas. Ela abandonou toda a sua vida para cuidar da vida de outros. Essa mulher, ela deu a sua contribuição, ela fez muito durante toda a sua vida. Ela que lançou essas bases da enfermagem e logo depois ela funda a primeira escola de enfermagem do mundo. Essa escola depois foi absorvida por uma faculdade hoje chamada King's College em Londres. Aquele juramento que é feito na colação de grau dos enfermeiros é o juramento que a Florence Nightingale fez lá no passado, marcando a história, sendo uma pessoa que se importa, sendo uma pessoa que fez a diferença. O Dia Internacional da Enfermagem é comemorado nada mais, nada menos do que o dia do aniversário, o dia de nascimento da Florence, uma mulher que tinha uma motivação diferente. E qual era a motivação dela? Não era aparecer. A motivação dessa mulher era salvar vidas. A motivação dela era cuidar dos doentes. A motivação dela era fazer a diferença na vida das pessoas. Essa mulher, ela marcou toda uma geração.
Se hoje você conversa com qualquer enfermeiro, os enfermeiros vão conhecer, porque estudam a história da vida desta mulher. Uma mulher que soube fazer a diferença. Um outro personagem que eu quero contar para você nessa noite é um homem chamado William Wilberforce. Esse William Wilberforce, ele também é um político britânico. Ele trabalhava fazendo as coisas, entre aspas, corretas, mas tinha uma vida bem perdida. Este homem um dia conhece Jesus. Este homem entrega a sua vida para Jesus, e ele, um cristão fervoroso a partir de então, começa a trabalhar em causas sociais, começa a buscar os direitos da família, e ele usava então o púlpito do parlamento britânico para falar contra aqueles que falavam mal da família, que queriam tantas coisas que hoje nós vemos, infelizmente, ser aprovados nos nossos congressos. Aquele homem começa a lutar a favor de uma causa. Sabe o que acontece com esse homem? Ele conhece alguns amigos, e estes amigos dele levantam uma causa para ele. Falam: olha, nós vivemos aqui na Inglaterra, e durante muitos anos nós temos sofrido com a escravidão. Navios negreiros vinham da África trazendo os escravos. Aqueles escravos eram colocados nos campos para trabalhar na Inglaterra, e ele então dedica a sua vida para lutar por essa causa. Sabe o que acontece com esse homem? Ele foi perseguido. Esse homem, ele sofreu. Esse homem, ele foi preso. Esse homem, ele por muitas vezes, ele sofreu na sua própria saúde, muita debilidade, mas ainda assim, ele lutou por uma causa. Sabe o que aconteceu com ele? 3 dias antes da sua morte, é aprovado na Inglaterra o fim da escravidão. Foi ele quem começou o movimento que depois invadiu todo o mundo, e que depois chegou aqui no Brasil, e que foi instituído a Lei Áurea, que depois também aqui foi encerrado a escravidão. Este homem, um cristão, fez toda a diferença. Sabe, querido, quando você vai voltar para sua casa, eu gostaria que você visse o que você está fazendo hoje. Se pessoas como essa não podem te inspirar a fazer diferente, fazer algo para mudar a vida das pessoas. E o último personagem que eu queria compartilhar com você, antes de falar do último personagem, estava esquecendo uma parte bem importante da vida deste homem. Este homem, ele não era um qualquer solto por aí. Ele foi discipulado, nada mais, nada menos, do que pelo grande pregador John Wesley. Na história de William Wilberforce, tem uma carta que foi escrita por John Wesley. Eu quero ler essa carta para vocês. Diz assim: prezado Senhor, a menos que o poder divino o tenha levantado para ser como um Atanásio contra o mundo, eu não vejo como você poderá prosseguir com o seu intento de opor-se contra aquela execrável vilania, que é o escândalo da religião da Inglaterra e da natureza humana. A menos que Deus o tenha erguido para isso, você se sentirá exausto pela oposição de homens e demônios. Mas, se Deus estiver com você, quem poderá ser contra? Serão todos os homens juntos mais fortes do que Deus? Não se canse de fazer o bem. Eu sigo em frente, em nome de Deus e no poder da sua força, até que a escravidão americana, a mais vil que alguma vez viu o sol, possa ser banida diante dele. Lendo esta manhã um tratado escrito por um pobre africano, eu fiquei particularmente chocado pela circunstância de que um homem que tem a pele negra possa ser ofendido ou ultrajado por um homem branco. Não tem reparação. Em se tratando de uma lei em nossas colônias, que o juramento de um negro contra um branco serve para nada. Que vilania é essa? Que aquele que o tem guiado desde a juventude possa continuar a fortalecê-lo nisto e em todas as coisas, é a minha oração. Prezado Senhor, seu afetuoso servo John Wesley. Este homem, William Wilberforce, ele deixou uma marca. Uma das frases mais importantes dele, que estão registradas na história, diz assim: uma fé privada que não age diante da opressão não é fé alguma. Se você tem fé, querido, mostre as tuas obras. Se você tem fé no momento de dificuldade, é o momento de você levantar a bandeira do Senhor. No momento da pressão, no momento lá onde você sofrer até mesmo perseguição,
É ali o lugar de você mostrar a sua fé em prática. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Coloca a tua fé em prática. Seja uma pessoa diferente. Seja gente que se importa, assim como William Wilberforce. Uma outra pessoa já dos nossos dias, e que nós tivemos o prazer de conhecer há mais ou menos 3, 4 anos atrás, foi um homem chamado Michael Bayer. Está ali o Bayer, está ali a foto dele. Ele é autor desse livro, Negócios como Missão. E num curso que nós fizemos, do Instituto Transforma, ele conta um pouco da sua história. Este homem, um pastor de uma igreja por vários anos, ele sente um chamado diferente do Senhor. Ele sente uma voz falando ao seu coração de que ele deveria abdicar do púlpito da sua igreja para começar um pequeno negócio, algo bem estranho. Então ele deixa de ser pastor de tempo integral e ele parte então para o mundo dos negócios. Ele abre lá nos Estados Unidos uma pequena empresa de prestação de serviços e de limpeza. Ele começa ali com um negócio pequeno, e aquele negócio foi aumentando, e depois de 15 anos, querido, essa empresa, ela se torna a maior empresa de prestação de serviços nos Estados Unidos, com mais de 32 mil funcionários. Esse homem, ele ficou famoso. Esse homem, ele saiu na capa de várias revistas nos Estados Unidos. E uma destas revistas, ela acabou caindo lá no gabinete do primeiro-ministro de um país chamado Uzbequistão. Um país islamista, um país islâmico, um país que o evangelho não entra. Mas este primeiro-ministro convida o Mike para uma visita, para tomar um café. Mike viaja até esse país. E lá nesse país ele recebe um convite. Mike, por que você não vem até o Uzbequistão para fazer uma palestra para empreendedores? Para falar como abrir pequenos negócios aqui. E ele então sente um chamado de Deus para aquele país, aonde o evangelho não entra, mas um empresário entra. Aonde o evangelho, talvez um missionário, um pastor, não iria entrar, mas um empresário poderia entrar. Mike, ele vai até lá, e ele faz essa palestra para cerca de 500 pessoas. E ao final daquela palestra, aonde muitos daqueles que estavam ouvindo eram pessoas pobres, pessoas que tinham sonhos, mas não sabiam como fazer, o Senhor, no final daquela palestra, fala com ele: Mike, procure aqui nesse país algum cristão, alguma igreja aqui, e comece a estabelecer pequenos negócios ali nesse país. E ele então treina aquelas pessoas, ele busca as igrejas naquela cidade, não encontra quase ninguém, a não ser uma igreja, uma pequena igreja, com cerca de 20 pessoas. E ele começa a treiná-los, ele começa a ensiná-los a serem homens de negócio segundo o padrão bíblico, segundo o que as escrituras ensinam, a fazer os negócios no modelo do reino de Deus, não fazer negócios errados, ensina a fazer bons negócios de acordo com a palavra de Deus. Aquilo começou a dar tão certo, querido, que ele monta um ministério internacional, chamado Business as Mission, que é negócios como missão, que é o tema do livro dele. E esse ministério, ele capacita muitos precursores, homens de negócios, que vão a vários países aonde o evangelho não entra, e começam a estabelecer essas pequenas empresas. Olha o final da história deste homem. Ele, no final da sua história, depois de 15 anos com essas implantações de pequenas empresas, Mike e a sua equipe, ele já plantou mais de 1.100 pequenas empresas, em países onde o evangelho nunca entraria. E sabe o que isso resultou? Resultou na abertura de mais de 550 igrejas. Aqueles negócios prosperavam, as famílias eram contratadas, as pessoas iriam olhando a maneira de fazer negócios, elas começavam a pensar: mas é diferente isso. E aquilo que a atitude deles estavam fazendo, falava muito mais do que palavras. E através do seu exemplo, através do seu testemunho, muitos daqueles islâmicos se convertiam. Muitos aceitaram a Jesus e começaram a serem também implantadores do reino de Deus. Sabe, querido, este homem, ele vive até hoje. Continua com esse ministério, indo em diversos outros países, implantando o reino de Deus.
que eu quero dizer com esses testemunhos aqui? Que você não precisa necessariamente ser um pastor para fazer a diferença. Você não precisa necessariamente ser um missionário, mas você pode ser um missionário lá no seu trabalho. Talvez aqui nós temos algumas pessoas envolvidas na saúde. Tem alguém aqui que é médico, enfermeiro, trabalha em hospital, alguém que está envolvido na saúde, algumas mãos levantadas. Talvez você seja como Florence Nightingale, que pode mudar a vida das pessoas lá. Talvez aqui no nosso meio, há algumas pessoas envolvidas no meio público, no meio da política. Tem alguém envolvido? Está envolvido com isso? Saiba que você tem um chamado para ser a diferença lá, fazer a diferença, no meio de uma podridão tal, você fazer a diferença. Mas talvez você seja um empreendedor, um empresário, um profissional liberal. Quantos empreendedores, profissionais liberais, empresários nós temos aqui? Levante a sua mão. Você pode ser chamado por Deus para ser uma pessoa como esse, como o Mike, e mudar a vida de pessoas através de negócios como missão, fazer da sua empresa uma missão. Mas talvez você seja um funcionário, talvez você seja um chefe, uma liderança na sua empresa. Você, querido, pode ser também um agente de transformação lá fora. Você pode ser um homem e uma mulher que pode mudar a história de alguém. Uma pessoa só, que você fale do Evangelho, do amor de Deus, essa pessoa pode transformar tantas outras pessoas. Você tem a oportunidade de fazer a diferença, de ser gente que se importa. Muitas pessoas aqui dentro dessa casa têm feito a diferença. Eu e você, nós fazemos parte da comunidade Vida Plena, amém? Nós somos uma igreja que se importa, sim ou não? Esse nosso tema, esse nosso lema, não é só um lema qualquer, mas diz que nós somos uma igreja que se importa. Nós nos importamos com Deus, através dos nossos cultos, como esse culto que você está participando, como a nossa casa de oração, adorando ao Senhor, entronizando Ele na nossa vida, fazendo Ele o centro de toda a nossa história. Mas nós também nos importamos com o nosso próximo, através das nossas células, através dos grupos pequenos que estão espalhados pela cidade, em outras cidades, nos preocupando com o próximo. Mas também somos uma igreja que se importa com o mundo. Nós somos os braços de misericórdia estendidos para tocar as pessoas lá fora. Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer por você se importar com pessoas. Nós tivemos no final do ano aí a nossa árvore dos sonhos, foram 431 cartinhas entregues, e vocês trouxeram os presentes. Quantos participaram da árvore dos sonhos? Levante a mão. Obrigado, obrigado. Que Deus abençoe muito a sua vida, porque foi uma semente que você plantou, sendo uma igreja que se importa. Obrigado também por você que passava ali, antes de ir para o estacionamento, e comprava um frango solitário, como diz a pastora Júnior. Comprava o nosso frango solitário. Sabe o que é isso? O que você estava fazendo ali? Você estava contribuindo com o Instituto Vida Plena. E eu quero agradecer. O Instituto Vida Plena, ela é uma organização não governamental aqui da comunidade Vida Plena, que não tem fins lucrativos, que tem o objetivo de mudar a vida das pessoas, de ser efetivamente gente que se importa, de fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje o Instituto Vida Plena, ele conta com mais de 150 voluntários. Nós atendemos cerca de 2.000 pessoas mensalmente. E eu queria hoje aproveitar esse momento para agradecer a cada um desses 150 voluntários que tem se envolvido com as obras ministeriais, ou os braços de misericórdia estendido. Ministérios como, por exemplo, o evangelismo de moradores de rua, que tem ido semanalmente ou quinzenalmente levar não só alimento para aqueles que estão em situação de rua, mas tem levado o amor de Jesus, oferecendo ajuda para aquelas pessoas saírem. Muitas vezes estão lá no alcoolismo, nas drogas, e essas pessoas passam por uma entrevista aqui e são internadas, e eu e você, através dos nossos dízimos e ofertas, ajudamos a recuperar essas vidas, efetivamente sendo pessoas que se importam. O resgate que acontece aqui na comunidade Vida Plena, resgate de dependentes químicos, resgate dos familiares de dependentes químicos. Toda quinta-feira eles estão aqui em algumas salas, sendo ministrados, recebendo uma palavra, um incentivo. São ministérios que tocam as pessoas, mas o que faz essas pessoas dedicarem o seu tempo? O que faz pessoas como dos hospitais
desses voluntários que vão lá no hospital, dispõem do seu tempo para ir lá orar para as pessoas que estão enfermas, cantar, levar musicoterapia, levar o afago, o amor de Jesus àquelas pessoas. Ministério de presídios, que vão lá na cadeia para pregar o evangelho, e muitas pessoas têm se convertido. O que leva essas pessoas a fazer isso, querido? O que leva pessoas como da casa de repouso, esse ministério que vai lá nos velhinhos que estão na casa de repouso, pregando, eles estão lá levando a palavra, o amor de Jesus, abraçando. Voluntários que vão nos orfanatos, nas casas de amparo a órfãos, dedicam o seu tempo, a sua vida, para cuidar de pessoas que nunca virão, talvez, aqui para a comunidade Vida Plena. Muitos desses ministérios, querido, eu estou fazendo questão de falar para você, porque talvez você nem conhecia alguns deles. Pessoas que se importam, pessoas que estão fazendo a diferença lá fora. Ministério como o da ação social, que toda quarta-feira leva alimentação para aqueles moradores lá do Independência, lá numa área de invasão, uma área bem pobre, onde nós levamos a palavra, onde outra equipe vai para o UPA, levar lá um chá, um café, algo para aquelas pessoas, e orar por aqueles que estão na fila do atendimento. Outra equipe vai também aos moradores de rua, levar uma marmita bem recheada para eles. Pessoas que não vão receber talvez um aplauso aqui na frente, pessoas que não vão receber um tapinha nas costas, um muito obrigado, mas são pessoas que se importam, são pessoas que estão fazendo a diferença. Aquelas que estão participando também da ação social no sábado, que levam uma palavra, mas também levam a prática esportiva aqui, nessa cancha aqui do lado no Artgol, numa parceria que nós temos com o Everton, de levar o esporte a crianças carentes. Tudo isso, querido, faz parte da tua comunidade, da comunidade Vida Plena, de uma igreja que se importa com Deus, se importa com o próximo, mas se importa com o mundo. Ministérios que estão fazendo porque tem uma motivação diferente. O que motiva eles fazerem o que fazem é ver o sorriso de uma criança, é ver pessoas sendo transformadas, é ver homens que estavam nas drogas sendo libertos, pessoas que estavam nas ruas e que hoje estão aqui adorando ao Senhor na comunidade Vida Plena, pessoas que eram abandonadas pela sociedade e que estão fazendo a diferença hoje, estão mudando a história de tantas outras pessoas. Nós, como Instituto Vida Plena, nós temos muitos sonhos. Eu queria compartilhar esse sonho com você, para que você orasse comigo também. Em nome de Jesus, um dia ainda, e se Deus quiser, esse ano nós vamos começar esse projeto, que é construir o Dream Center, que é o Centro dos Sonhos. Neste mesmo lugar, nós queremos construir uma casa de recuperação para dependentes químicos, nós queremos construir um orfanato, nós queremos construir uma casa de repouso e também queremos construir um centro de retiros para nós. Esse é o Dream Center, é o Centro dos Sonhos. Quero que você ore conosco. Esses são muitos os projetos. Agora nós estamos entrando num novo desafio, que é conseguir a certificação estadual e a certificação federal de utilidade pública para o Instituto Vida Plena, que isso vai abrir portas para nós, abrir portas para entrarmos em editais, dos quais nós já estamos fazendo parte, para tentar recursos públicos, municipais, estaduais, federais e até de empresas, para que esse instituto, para que as obras assistenciais cresçam ainda mais. Nós queremos, em nome de Jesus, esse ano ainda entrar no Nota Paraná. E quando você vai lá tirar a notinha, você pode pegar a notinha, trazer para cá e fazer a doação para o Instituto Vida Plena e reverter isso em recursos para nós mudarmos a vida das pessoas. Você, querido, eu e você, nós fazemos parte de uma igreja que se importa. Eu e você fazemos parte de uma igreja que tem mudado a história dessa cidade. Nós temos um ministério aqui que é um ministério de política e cidadania, e não é um ministério focado somente em cargo eletivo, não é para entrar na prefeitura ou isso e aquilo, não, mas é para pensar o futuro da cidade, é pensar o futuro do estado, é pensar em algo que nós podemos fazer para efetivamente mudar a vida das pessoas. Se você tem esse chamado, querido, eu quero convidar você a fazer algo diferente nesse ano. Quando você sair daqui, você pode pegar um desses flyers que estão lá na recepção e você vai preencher ele para participar de um desses ministérios. Talvez não seja nenhum desses que eu falei aqui. Talvez você sente um chamado em Deus de participar da recepção, participar do apoio, participar lá no estacionamento, participar do multimídia, do som, da iluminação, eu não sei, mas fazer algo diferente este ano. Dedique a sua vida, querido. Todas essas pessoas que eu falei,
desde a Florence Nightingale, desde o William Wilberforce, desde o Mike Bayer, e de todos esses 150 voluntários do Instituto Vida Plena. Todos eles fazem o que fazem porque têm uma motivação diferente. Sabe qual é a motivação deles? Eles são movidos pela eternidade. Eles são movidos para deixar uma marca que não vai durar só nesse tempo aqui, mas vai durar por toda a eternidade. Eu quero convidar você a fazer parte disso. Se você sente um chamado de Deus de fazer qualquer coisa que seja na obra do Senhor, este é o momento exato de você fazer a diferença. E mais do que isso, você pode marcar a vida das pessoas. Quando você sair daqui hoje, você vai pegar o seu celular e você vai tirar uma foto sua, ou você da sua esposa, você com a sua família, e você vai nas mídias sociais, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, vai lá nos teus grupos de WhatsApp, você posta essa foto, e você vai colocar ali o hashtag gente que se importa. Você vai fazer um grande movimento nessa cidade, para mostrar que você é uma pessoa que se importa, você faz parte de uma igreja que se importa, você vai fazer a diferença, querido, e esse ano vai ser um ano muito diferente para você, um ano onde você vai marcar a vida de pessoas. Faça isso, e você vai ver que nós vamos começar um movimento de revolução nessa cidade, daqui um pouco, nós vamos ver o resultado disso. Mas sabe qual é o segredo mesmo? Para nós termos algo dentro do nosso coração, o que motiva a nossa ação. E é esse texto, o último texto que eu quero compartilhar com você, está em Colossenses 3, 23 e 24, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Esse é o segredo da motivação correta. Tudo o que fizerem, façam como ao Senhor. Sabe, quando você voltar na segunda-feira para o seu trabalho, quando você for lá bater o seu cartão, ou colocar o seu polegar lá, para liberar a entrada na sua empresa, para passar o ponto, você vai fazer pensando em algo diferente. Você vai pensar, eu não trabalho para esse empresário, eu não trabalho para esse homem, mas eu trabalho para Deus. Lá no mercado de trabalho, as pessoas não estão olhando você simplesmente como mais um, mas eles estão esperando uma resposta sua. Como você vai responder? Será que você vai ser como todos os outros, uma pessoa ordinária, ou você pode ser aquele extraordinário? Aquele como Mike, que fez a diferença, e muitos que estavam no islamismo se converteram por conta do testemunho deles. Sabe que a tua vida, ela vai falar muito mais do que as tuas palavras. Você tem a oportunidade de fazer a diferença lá fora, fazer a diferença no mercado de trabalho, fazer a diferença na tua escola. Tudo o que você fizer, faça de todo o seu coração, faça como ao Senhor, porque é dele, é do Senhor que você vai receber a recompensa, é do Senhor que você vai receber a tua recompensa, tanto aqui na terra, mas principalmente uma recompensa na eternidade. Nessa noite, querido, eu quero convidar você a sondar o seu coração, a responder as seguintes perguntas: qual é a sua motivação? Qual é a motivação para você fazer aquilo que você está fazendo? Ou o que você fez em 2017 e que, se você pudesse voltar atrás, você não faria? O que você pode fazer em 2018? Ainda há tempo de você escrever uma nova história na sua vida. O que você pode fazer para servir as pessoas em 2018? Para fazer a diferença na vida das pessoas? Fazer a diferença não só para essa vida, mas para toda a eternidade. Nessa noite, eu vou pedir para você fechar os teus olhos.